Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, nem pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu saia arrumado e saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia. Estou aqui para te ajudar a conquistar a nota máxima na redação do exame que você vai fazer. Seja ele Enem, vestibulares militares e concursos, certo? A temática que a gente vai discutir hoje é desigualdade social. No início do vídeo eu fiz questão de começar com um trecho da música do Gabriel, o Pensador, Até Quando? Aconselho vocês a lerem toda a música, porque fala de formas, de como a desigualdade social se manifesta, e eu coloquei apenas um trecho. Para que a gente entenda, e fale melhor sobre desigualdade social, a gente precisa saber qual é o conceito de desigualdade social, e é por aí que a gente vai começar. Pega papel e caneta, porque tem tanto repertório nesse vídeo que você vai escrever 30 linhas só de repertório, tá? Entender melhor a temática e perceber os desdobramentos que vêm a partir dessa temática. Porque a gente pensa assim, desigualdade social, ela pode cair, pode, mas existem outros desdobramentos, ou seja, outras temáticas que podem ser tiradas desta. E você vai perceber como fazer essa divisão, e como poder aproveitar em outras temáticas que tenham relação com a desigualdade social. Vamos lá. Imagine o Brasil em que todas as pessoas, todos os cidadãos têm acesso a saúde, educação, segurança e lazer. Todos tenham acesso. Todos. Certo? Todos esses direitos são garantidos constitucionalmente. Educação, saúde, segurança, moradia, todos são direitos garantidos constitucionalmente, certo? Eu já te dei 2 repertórios. E aí, a partir disso, a gente percebe, opa, são direitos, estão sendo garantidos? Não. Mas beleza, vamos pensar o que faz a desigualdade social existir. Aqui é mais gritante porque existem vários tipos de desigualdade social, tá? A gente tem desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero, de classes, de idade. Nós temos vários tipos de desigualdade. E a econômica é a mais gritante, é a que é mais levada em consideração e discutida, porque sim, no geral, a renda que faz parte da desigualdade econômica, ela é o grande divisor de águas, porque a gente tem uma sociedade, certo? Só que nem todos têm acesso a todos os seus direitos básicos, certo? E no geral esse abismo, ele é econômico, ele não é o único, certo? A única forma de falar sobre desigualdade social, mas o econômico é o que no geral é utilizado como parâmetro, porque nós temos, uma desigualdade social grande por uma falha na divisão e distribuição da renda. Isso faz com que exista, e esse é bem o conceito de desigualdade social, exista, uma parte da sociedade que é limitada, existe uma outra que é favorecida, principalmente por uma questão financeira, econômica. E isso faz a gente levantar pontos, porque qual é a temática que a gente está discutindo hoje? Desafios da desigualdade social no Brasil. E aí a gente para pensar, quais são esses desafios? Quais são os desafios da desigualdade social que existem no Brasil? E a gente pode citar má distribuição de renda, acesso à educação, saúde, lazer, que são os eventos de ordem cultural de qualidade, investimentos governamentais insuficientes, dificuldade de acesso a serviços básicos, eu tô falando sim, saúde, educação, a questão da segurança, também má administração dos recursos públicos, do dinheiro público, além de um ponto fora da curva que poderia ser levado à discussão, que é a questão do gênero ou da raça, e eu posso usar como exemplo claro a questão do mercado de trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres. Nós temos aí
uma desigualdade social ainda muito forte. Dentre essas, como eu já falei, a que mais se destaca é a econômica, e para comprovar como a diferença é muito gritante, eu trouxe alguns dados para vocês. Vejam só, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo um relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por quê? 41,9% da renda total do Brasil está concentrado em 10% dos mais ricos, né, da população mais rica. E desse total, 30% está com apenas 1% da população mais rica aqui no Brasil. Outro dado interessante é que metade dos brasileiros vivem com apenas R$ 413 por mês, certo? Esse é um dado do IBGE que também consta no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E a partir disso a gente já percebe que os números são muito significativos, né? Metade da população brasileira sobrevive com menos de um salário mínimo. E aí a gente pergunta, né? A gente se pergunta, existe uma desigualdade social ou não? Certo? E mais do que isso, a gente levanta a reflexão acerca de como usar esses dados na redação. Porque se eu digo que existe, e eu vou estar falando da questão financeira, porque os dados são relacionados à distribuição de renda, o ponto que eu vou levantar para discutir na minha redação é a questão da má distribuição de renda. E aí eu utilizo o dado como repertório para embasar bem a minha argumentação. Além disso, tem outras questões, outros pontos para a gente entender melhor a questão da desigualdade social no Brasil, como as causas. Quais são as causas da desigualdade social no Brasil e as consequências, porque toda causa gera uma consequência. Vejam só, como causa, eu posso citar causas históricas, porque o Brasil ele foi constituído como uma colônia de exploração e demorou a abolir a escravidão. E quando isso aconteceu, a gente sabe que os escravos agora libertos, eles não tinham renda, eles não tinham formação, então ali se fortaleceu essa questão de uma classe social muito mais pobre, né? Porque eles não tinham como trabalhar, quando eles trabalhavam ganhavam muito pouco, e a gente pensa isso ao longo dos últimos séculos aqui no Brasil. Além disso, houve uma divisão de terras, né, que aconteceu de maneira desigual, concentrando grandes territórios nas mãos de poucos. Nós temos causas educacionais, a desigualdade da qualidade da educação, a gente pode pegar como exemplo público e privada. De acordo com as classes sociais, a evasão escolar e a dificuldade das classes mais baixas em conquistar a boa formação e qualificação. Nós temos também causas econômicas, essa eu já estou falando desde o início do vídeo, né? A questão da inflação e os altos impostos que diminuem o poder de consumo, principalmente das classes menos favorecidas, e a má distribuição de renda, isso entra na questão econômica. Tem a questão política também, distribuição ineficiente das verbas públicas, associada à corrupção, além da cultural, que é a falta de estímulo para programas nas áreas culturais, né? O acesso a eventos culturais, que também é um direito garantido pela nossa Constituição. E a partir disso vem as consequências. A gente pode estar falando do aumento da pobreza, miséria e má qualidade na alimentação aqui no Brasil, más condições de moradias, favelização e a falta de saneamento básico, precariedade na saúde e alta taxa de mortalidade infantil, marginalização social, violência, falta de segurança, falta de oportunidade de emprego e a má qualidade nos serviços públicos oferecidos. São algumas das consequências dessa desigualdade que acontece aqui no Brasil. E a partir disso a gente já precisa entender que existem várias causas que eu posso estar no meu texto junto com as suas consequências. Mais uma forma de abordagem, mais uma forma de argumentação. Partindo disso, vamos um pouquinho mais longe, né? Vamos pensar em citações que nos ajudam a refletir acerca dessa questão. Eu trouxe duas para vocês. Vejam só, a gente tem a citação do Ariano Suassuna, veio de uma entrevista que ele fez. O que é muito difícil é você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos,
o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. E aqui a gente percebe que ele está fazendo uma reflexão exatamente acerca do abismo, né, da estratificação social, dessa diferença social que existe aqui no Brasil. E a outra citação é do Nietzsche: a desigualdade dos direitos é a primeira condição para que haja direitos. E aqui ele basicamente afirma, né, que existe uma desigualdade, e é exatamente porque existe essa desigualdade que é importante garantir direito a todos, né? O cumprimento dos direitos garantidos na nossa Constituição. Outros repertórios que não poderiam deixar de estar num vídeo como esse são filmes. Para e pensa, tem algum filme que você assistiu que claramente falava sobre essas questões de desigualdade social, né? Uma diferença gritante entre quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro, ou quem tem pouco dinheiro? Digam pra mim. Eu trouxe 4 sugestões de filme e um deles, inclusive, eu vou discutir no próximo vídeo, eu já ia dizer na próxima aula. No próximo vídeo, que é O Poço. É um filme complexo, porque a gente pode... Eu não vou dar spoiler não, desculpa. A gente pode falar de desigualdade social, sim, no filme O Poço. Nós temos personagens diferentes que a gente pode fazer abordagens também, mas é um filme que faz a gente pensar muito na questão do sistema capitalista, e isso pode vir como repertório coringa também, daqui a pouco eu falo. O sistema capitalista, né, a questão da divisão por níveis, e a gente pode pensar nas classes sociais, e cada personagem ali dá pra fazer uma abordagem legal. Então, o filme O Poço é um. Quem quiser saber mesmo como colocar o filme O Poço num filme sobre desigualdade social, assista ao próximo vídeo que eu vou liberar essa semana. Combinado? Nós temos o filme O Alto da Compadecida, Cidade de Deus e Central do Brasil. O filme Cidade de Deus, por exemplo, que é um filme premiado, conta a história de 2 moradores da favela, né, que trilham, né, caminhos diferentes na vida. Um se torna fotógrafo e o outro líder do tráfico de drogas. Só que a história não gira só em torno disso. A gente vai ter abordagens relacionadas à desigualdade social, à pobreza, à violência, drogas e dilemas morais, certo? Que acontecem no contexto da favela. Além disso, nós temos alguns repertórios coringas que a gente pode utilizar, né, em outras temáticas e também na questão da desigualdade social. A gente pode citar Instituição Zumbi do Bauman, quando a gente está falando de um governo que não cumpre o seu papel social, né, na questão da garantia do acesso a direitos básicos, certo? Então, acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança para a população brasileira. Então, a gente pode falar do conceito de instituição zumbi do Bauman. A gente pode utilizar claramente a Constituição, certo? Porque é um documento oficial que garante os direitos dos cidadãos brasileiros, e ali diz que todo cidadão tem direito a saúde, educação, segurança, lazer, porque muitas vezes quando a gente vai pensar em desigualdade, pensa nas questões mais extremas, como comida, educação, saúde, trabalho, moradia, e esquece que lazer também é um direito garantido constitucionalmente, e as pessoas de baixa renda, elas têm mais dificuldades para acessar. Exemplo disso foi o tema da redação do Enem em 2019, falando da questão do acesso ao cinema aqui no Brasil. A gente também pode falar da Revolução Industrial. Nós tivemos ali um grande desenvolvimento, né, para a sociedade. As pessoas saíram mais da zona rural e migraram para a zona urbana para trabalhar nas indústrias. Surge aí uma grande oportunidade de mudança e sim, houve desenvolvimento. Mais pessoas tiveram acesso a ter o seu trabalho, a ter a sua renda, né? Isso trouxe um grande desenvolvimento social, mas também enfatiza, né, a desigualdade quando nós temos, a gente vai pensar no sistema capitalista, né, no modelo capitalista, porque a gente percebe que ele foca só no lucro, lucro, e para você lucrar, bom, não vai existir uma divisão igualitária ali, certo? O dono da empresa, o dono da indústria vai ficar com a maior parte do dinheiro, certo? Quem compra vai pagar caro,
quem trabalha não vai ganhar tanto assim, né? E a gente tem o proletariado aí. Você também pode, né, trabalhando a exemplificação dentro da sua redação, falar sobre os programas governamentais para ajudar as pessoas de baixa renda, como Bolsa Família, PET, ProJovem. Tem vários programas do governo que ajudam, né, essas pessoas que estão na base ali da estratificação social, da divisão, e que têm dificuldade com renda ou não possuem renda. Um dos comentários que eu mais, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu faço vídeo sobre ProUni, SISU, cotas, é relacionado ao Bolsa Família. A minha família só tem o Bolsa Família. Como eu coloco isso como renda? Então, assim, para vocês perceberem que é um número muito grande de pessoas que dependem desses programas e que são medidas paliativas, elas não resolvem. E a partir dessa temática, a gente já desdobra em outras. A gente pode falar de fome, a gente pode falar das pessoas, né, em condição de rua, e são temas diferentes para a redação. E a gente vai estar falando de desigualdade social, a gente pode citar a desigualdade social como uma causa desse problema, né, que trabalha ali, que por causa disso, esses problemas sociais continuam muito fortes. E aí, digam pra mim, pensaram em algum outro repertório para essa temática? Como vocês estruturariam o texto de vocês? Se vocês querem saber como eu estruturaria esse texto, se você não veio do vídeo anterior, vou deixar o link aqui abaixo, porque eu ensino você a estruturar a sua redação em 10 minutos. E o tema escolhido foi exatamente o tema que eu estou discutindo hoje. Então ali você vai ter uma estrutura pronta de redação, introdução e desenvolvimento para te ajudar nesse processo de criação do texto. Pensando nas propostas de intervenção, né, ou na proposta de intervenção que a banca aceita uma única proposta completa, a gente pode falar especificamente do que a gente abordou no texto. Então, se eu falei de educação, a falta de uma educação de qualidade, que vai fazer você ter uma formação, né, e um trabalho, a possibilidade de um trabalho melhor, então eu vou resolver o problema da educação na minha conclusão. Se eu falei da questão de serviços públicos de má qualidade, ou quiser especificar saúde, né, ou como eu já falei, educação, então eu vou falar para melhorar, para tornar esse direito real, um acesso real e que seja de qualidade. Ou eu posso falar, se for a questão do gênero, posso falar para que haja um fim para essa diferença salarial ou de tratamento na questão do gênero. Ou se eu estiver falando de renda e falar que é interessante repensar o valor do salário mínimo, principalmente porque o nome é mínimo, então é o mínimo necessário para que as pessoas vivam bem. Então, a minha intervenção vai ser baseada no que eu discuti no meu texto. E agora eu pergunto para vocês, como é que vocês enxergam a desigualdade social no Brasil? Tem outros pontos? Se sim, quais? E repertórios? Tem algum outro filme? Que tal uma série? Digam pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar interagir com vocês. Aproveita e segue o canal Inteligente no Instagram, tem interação todos os dias, conteúdo novo todos os dias. E você tá perdendo de me ver nos stories, além das aulas ao vivo que rolam por lá também. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, deixa bem muitos comentários, bem muitos likes, para que eu faça mais vídeos de discussão de tema, especialmente se você gostou do formato, tá bom? Até o próximo vídeo.